Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam bem-vindos a mais uma live, né? Hoje sexta-feira e para dar continuidade, né? Hoje eu vou tocar novamente Love Me Tender, né? Eu realizei, né, essa música na live de quarta-feira e para quem perdeu a live de quarta-feira, hoje eu vou também mostrar novamente como se toca essa música, né? Em homenagem ao querido Elvis Presley, né? Música de Elvis Presley. Opa, minha língua tá meio. Elvis Presley, né? E Vera Mattson. É isso, né? Os compositores dessa música. E, aproveitando hoje, diferente de quarta-feira, além de eu mostrar essa música, né? O dedilhado, como se toca, eu vou mostrar a questão teórica utilizando a música. Então, eu vou utilizar a música, né? Love Me Tender, mas passar outros conceitos, como pulsação, ligadura também de notas, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente tem uma nota repetida, como que a gente faz, né, para articular, para prolongar essa nota, ou às vezes também para articular. Às vezes tem notas repetidas também, né? Então, a gente vai ter que articular essas notas sem parar o fluxo de ar, né? Então, vou mostrar a questão de pulsação, ligadura de prolongamento, né? Quando a gente junta dois pulsos tocando a mesma nota, e também notas articuladas, quando a gente tem uma repetição de notas. E essa música do Elvis, Love Me Tender, é muito bacana, extremamente pedagógica, né, para a gente passar esses conceitos, tá? Então, como tem bastante conteúdo, vamos direto ao ponto, ok, pessoal? Então, antes eu vou dar aqui uma afinadinha, né? Pegar aqui uma nota aqui do teclado. Vamos ver. Primeiro precisa ligar, né, o teclado. Vamos lá. Fá sustenido, tá, pessoal? Fá sustenido grave do sax alto, pra gente afinar. Legal fazer sempre afinação com as notas Fá sustenido grave e depois Fá sustenido agudo, né? Então lembra que eu falei em outro conteúdo, né, sobre a questão do O e do E, né? Quando a gente faz o Fá sustenido grave, é legal fazer a câmara interna pensando no O, né? O. E quando a gente faz o Fá sustenido com registro, pensando no E. Então vai dar uma leve tensionada na embocadura e a câmara interna vai modificar também, facilitando, né, a afinação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para tocar Love Me Tender, a gente vai pegar algumas notinhas, né? Então deixa eu mudar aqui, olha só. Vamos pegar aqui. Olha só, vou mostrar aqui para vocês no gráfico, compartilhar aqui a tela, para vocês verem, né, as notas musicais de Love Me Tender, certo? Então, olhando, né, esse gráfico que eu fiz para a live de hoje, a gente vai ter vários triângulos, onde cada triângulo é uma pulsação, um tempo da música, né? E o bacana é que com esse gráfico que eu desenvolvi com triângulos, a gente tem uma noção precisa, né, de quanto tempo a gente segura cada pulso, cada tempo, né? Então, se vocês olharem na primeira linha, a gente vai ter dois compassos. Cada compasso vão ter 4 triângulos. Então, o compasso número 1, a gente vai ter 4 triângulos, né? Se vocês olharem no comecinho e no final de cada triângulo, a gente vai ter uma bolinha, né? Nesse caso, no primeiro compasso, as bolinhas estão em verde. O que significa? Se você olhar o primeiro tempo, a bolinha está verde, quer dizer que inicia o som. Então, o verde significa que a gente vai começar a emissão do som. Então, o primeiro tempo inicia o som, passa pelo topo do triângulo, que é o contratempo, e depois, no tempo 2, a gente finaliza o som desse primeiro triângulo e já inicia o som do segundo triângulo, certo? Então, o tempo 2 inicia o som desse triângulo, o segundo, o vermelho, e termina no tempo 3. Da mesma maneira que termina, né, o som desse segundo triângulo, no tempo 3 inicia o som do terceiro. Por isso que o pulso
né, a duração de um pulso, né, de um tempo tocando, ele começa no primeiro tempo e termina no segundo clique aí, né, no segundo tempo, né? Então, a duração do triângulo, né, início do primeiro tempo e depois finaliza no segundo. Esse segundo tempo, ao mesmo tempo que ele finalizou, né, o primeiro pulso, ele inicia o segundo e assim por diante, tá certo? Se vocês olharem no final do segundo compasso, no tempo 4, né, se vocês, vou até marcar aqui com uma setinha aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. Ó lá, aqui, ó, tá vendo? Onde eu tô marcando aqui, ó, tempo 4, essa bolinha, o clique tá em branco. O que que significa? Aqui no tempo 3, que tá em verde, a gente começa a emissão do som e não para, continua e só vai parar aqui nesse próximo pulso. Aqui não tem o clique, porque esse ponto é o mesmo que esse aqui, certo? Então a gente tem que ficar bem antenado. Chegou aqui no quarto tempo, quarto triângulo, começa e quando ouvir o clique, esse clique já está aqui na segunda linha, né? Como não dá para a gente fazer uma linha só infinita, então a gente tem que ir quebrando, né, por linhas, fica mais prático. Assim que funciona a partitura também, certo? Então olha só, quando a gente tiver aqui, ó, no primeiro compasso, essa bolinha verde, significa que a gente vai ter, né, o início da emissão do som. Então começa o som, da mesma maneira que a gente ouviu o segundo clique, a gente termina, né, esse sol, a nota sol, e começa a nota dó. Aqui a gente termina o dó, né, e já inicia a nota si, certo? No quarto tempo, já inicia a nota dó. No tempo 1 do compasso 2, da mesma maneira que finalizou a nota dó, já inicia a nota ré, certo? No tempo 2 aqui do segundo compasso, inicia com a nota lá e termina no tempo 3, da mesma maneira que começa o ré. Só que nesse tempo 3, aqui no segundo compasso, a gente vai segurar 2 pulsos, né? Então a gente vai segurar a emissão 2 pulsos, 2 triângulos. Então começa aqui no tempo 3, mantém o sopro, mantém, a gente vai ouvir, né, o clique aqui, mas não para a emissão. Continua e finaliza aqui, ó, da mesma maneira que vai iniciar a nota dó, aqui nesse terceiro compasso, certo? E assim por diante, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, se vocês olharem aqui no compasso 4, número 4, só vai ter, né, o clique em verde no primeiro tempo. Depois a gente vai estar tudo em branco. O que que significa? Significa que a gente vai começar a emissão aqui no primeiro tempo e vai manter, ó, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Ou seja, no quarto compasso, a gente vai segurar a nota 4 pulsos, 4 tempos completos, tá bom, pessoal? Daí a gente só vai parar aqui quando entrar no compasso número 5. Daí já entra essa nota sol, ok? Então, vamos lá, vou fazer só essa primeira página para a gente escutar. Vocês acompanham aí no gráfico, só para escutarem o som. Vamos ver se vocês conseguem ir identificando as mudanças de nota, tá bom? Vamos lá. Certo, pessoal? Olha só, então, a gente, nessa música, Love Me Tender, olha só, se vocês olharem, né, nesse gráfico aqui, a gente tem nota constante, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uns cortes aí pra gente poder respirar, né? Senão a gente morre, né? Pra vocês olharem aqui, ó, se vocês forem observar, né, ó, no primeiro compasso,
os 4 pulsos têm nota. Depois, no segundo compasso, também, ó, 4 pulsos com nota. Depois já emenda no terceiro compasso, também. No quarto, também. No quinto, também. Ou seja, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não vai poder respirar, né? Mas para isso a gente tem que dar uma analisada, analisar a música e ver o local possível para fazer uma micro-respiração, né? Então, geralmente, a gente pode pensar, né, em respirar olhando a frase, onde a gente tem nota longa, né? Por exemplo, aqui, no segundo compasso, a gente vai ter 2 pulsos, certo? Né? 2 tempos, né, ligados. Então, geralmente, a gente pode cortar um pouquinho a emissão dessa nota Ré, justamente respirar aqui bem no finalzinho, né, para poder atacar a nota Dó, né, com fôlego, certo? Se a gente conseguir, obviamente, segurar 2 compassos e respirar, melhor. Mas se não conseguir, a gente vai ter que achar um local para respirar. Então vamos supor que a gente só consiga, né, a gente está iniciando, né, o estudo do saxofone, ainda não está com fôlego ainda, né? Então a gente, né, vamos pensar na respiração a cada compasso. Então o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó. Sol, do, si, do, ré, lá, ré, do, si, lá, si, do, sol. Vocês separaram o som eu respirando? Sempre no finalzinho, então, de cada compasso, eu corto um pouquinho a nota e dou uma respirada, né? Caso a gente não consiga fazer a cada 2 compassos. Então, a gente sempre acha, né, um tempinho, né, em alguma nota para a gente respirar. Geralmente é legal depois de uma nota longa, né? Mas como aqui no primeiro compasso a gente vai ter 4 notas iguais, né, 4 pulsos, ó, com a mesma duração, então a gente pode respirar nesse finalzinho do compasso para entrar, né, no tempo forte aqui da música com fôlego, certo? Olá, Fabiano, tudo bem? Boa noite, maravilha. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, porque tá me encobrindo aqui meu... Tô compartilhando a tela, mas tá me encobrindo. Ah, agora sim. Agora eu consigo ler. Pessoal, tá... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Preciso fechar o microfone. Microfone, será que é do tablet? Deixa eu ver aqui, eu vou tentar ver aqui, pessoal. Só ver aqui. Ah, agora melhorou? Maravilha, então tá bom. Ah, maravilha, show de bola. Então, olha só, com isso, a gente pode, então, respirar sempre no finalzinho de cada compasso e, quem conseguir, no finalzinho de cada linha, tá bom? Maravilha? Então, eu vou tocar de novo, certo? Essa primeira página. Então, se vocês olharem, é bem tranquilo essa música, né? Porque são basicamente notas no pulso ou notas ligadas, né? No compasso número 4, aqui, ó, se vocês olharem, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Sumiu aqui. Ah, agora voltou aqui. Ó, nesse compasso número 4, a gente vai ter 4 pulsos ligados, certo? Então, ou a gente vai ter notas no pulso, como é o caso do primeiro compasso, para cada pulso uma nota, ou a gente vai ter 2 notas, né? Aliás, 2 pulsos por nota, nesse caso aqui, ó, no tempo 3, a gente vai ter o Ré no tempo 3 e no tempo 4. Então, são 2 pulsos direto, certo, pessoal? Então, legal. Vamos mais uma vez para vocês escutarem, tá bom? Vamos lá. Certo, pessoal? E alguma dúvida em relação às notas, né? Eu já passei em algumas lives anteriores essa questão
das oitavas, né? Então a gente começa aqui com o Sol 2, né? Que é essa notinha aqui, lembra? Ó, 1, 2, 3, sem o registro, certo? Sol 2, né? Daí o Dó 2 é aqui, né? Dó 2 sem registro. Só pra gente lembrar, né? Ó, se a gente pegar aqui do grave, o Dó 1, então é Dó 1, grave, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4 aqui, né? Esse Dózão aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Ré sustenido. Esse aqui de baixo, ó, o Dó 1, certo? Então esse é o Dó 1, daí depois já vem Ré 2. Então depois do Dó 1, a próxima nota, né, subindo um degrau, já vem o Ré 2. A partir de agora vai ser região 2. Então Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tudo região 2, certo? Daí subindo um degrau desse Dó 2, a gente vai entrar pro Ré 3. Ré 3, registro, certo? Agora, dessa região 3, Ré 3, para cima, vai ser tudo com chave de oitava. Então, ó, Ré 3, Mi 3, Fá 3, Sol 3, Lá 3, Si 3, Dó 3, e daí depois que vem, Ré 4. Ré 4 já é aqui o agudo, né? Essa primeira chavinha aqui, ó, com a palma. Mantém aqui o registro e a palma, certo? Então, basicamente, Love Me Tender, a gente vai ter região 2 e região 3. Quando for região 3, a partir do Ré, quando vocês olharem em Ré 3, notas com chave de oitava, registro, certo? Ok? Mostra só, Fabiano, vamos ver? Mostra só a parte do respiro, por favor. Claro, vamos lá. Então, olha só. A gente viu aqui na Love Me Tender, né? Que se a gente olhar o gráfico, a gente não tem pausa nessa música, né? Então, a gente vai ter ou notas no pulso, uma atrás da outra, ou uma nota com 2 pulsos ligada, né? Direto, ou no caso do compasso número 4, 4 pulsos ligados, vocês observam que não tem pausa. Então o que a gente faz? A gente acaba cortando o finalzinho de cada compasso, né? Então a gente pode cortar, de repente, no primeiro compasso, a gente pode cortar o finalzinho do quarto tempo. Tá vendo esse Dó 2, né? Aqui, ó. Opa, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então se vocês olharem aqui o Dó 2, tá vendo? Nesse quarto tempo, de vez em a gente fazer um tempo inteiro, a gente corta um pouquinho antes de chegar aqui no primeiro tempo do compasso número 2, certo? Então, eu vou fazer agora para demonstração, eu vou respirar sempre no finalzinho de cada compasso. Então, no compasso 1 vai ser aqui, ó. No compasso 2, aqui no finalzinho. No compasso 3, aqui no finalzinho. Compasso 4, finalzinho. Compasso 5. Então, sempre no final de cada compasso, tá bom? Eu vou tentar aproximar aqui do microfone para vocês escutarem eu respirando, tá? Vocês vão reparar, ok? Então vamos lá. Certo? Então a gente acaba cortando, né? Um pouquinho a última nota de cada compasso, justamente para a gente ter fôlego e atacar no primeiro tempo do próximo compasso preciso, né? Então todos os tempos a gente tem que tentar tocar na cabeça do compasso, ou seja, quando a gente fala tocar na cabeça do tempo ou cabeça do compasso, a gente vai ter que tocar cravado, né, com clique, né? Isso que vai dar essa segurança, né? E também a gente vai ficar justamente com uma precisão, né? Então é legal a gente tocar junto com o clique e daí depois a gente corta um pouquinho o pulso, justamente para poder ter essa precisão, né? Agora eu vou só um pouquinho mais para esquerda. Isso, ó. Como um passe de mágica.
Legal. É que às vezes eu vou confundindo aqui, eu vou vindo, daqui a pouco eu tô aqui, né? Então, pessoal, como eu tava falando, né? Então vamos voltar pra cá. Aí, porque quando tem né, tá compartilhando a tela, dá uma cortadinha, né? Legal, isso aí. Então, pessoal, dessa maneira que a gente respira, certo? Em relação às notas, tranquilo, né? Todo mundo conseguiu identificar as notas no gráfico, né? Sol 2, ó, mais uma vez aqui, ó. Sol 2. Aliás, eu vou fazer agora uma vez, falando nomes das notas, né? Com playback, só para vocês olharem aí, tá bom? Vamos lá. Sol, do, si, do, ré, lá, ré, do, si, lá, si, do, sol, do, si, do, ré, lá, ré, do, si, lá, si, do. Mi, 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 ré, do, ré, mi, fá, mi, ré, lá, ré, do, si, lá, si, do. Legal, pessoal. Então, nessa segunda página, olha só. Se vocês olharem no compasso número 9 aí, e o compasso número 10, né? Ou seja, essa primeira linha, só tem Mi, né? E olha só tem Mi, né? Se vocês olharem no compasso 9 para o 10, basicamente é um pulso para cada nota. Um pulso para cada nota, o Mi. Só no finalzinho aí do compasso 10, né? Vou até pegar aqui o mouse. Ó, aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, do tempo 3 e o 4, a gente vai ter 2 pulsos ligados, né? Então lembra, né? Esse clique verdinho significa que a gente começa a emissão da nota e não para, certo? No gráfico, como que eu representaria se fosse para a gente parar a emissão da nota, vamos supor, só tocar nesse pulso? Então eu colocaria assim, ó, tá verde aqui, né? Verde, toco. Quando chegasse aqui, eu colocaria cinza. E esse triângulo estaria cinza, certo? Daí a gente sabe que não toca nesse quarto pulso. Mas como o Love Me Tender não tem nenhuma pausa, né? Então, no caso aqui, significa que a gente começa a emissão da nota, por isso que está em verde, e não para, certo? Até chegar ao próximo pulso, nesse compasso número 11, ok? Então, aqui começa outra sequência, certo? Então, aqui, olha só, nesse compasso número 12, assim como na página anterior, a gente vai ter 4 pulsos ligados, ó, 2, 3 e 4, certo? Então, basicamente é isso. Nesse compasso 14, também a gente vai ter aqui no tempo 3, essa nota Ré, tá vendo? Ó? Essa nota Ré, a gente vai ter 2 pulsos ligados, certo? Ok, pessoal? Então vamos lá, eu vou tentar agora tocar as duas páginas. Vamos ver se eu consigo me virar aqui nos 30 para a minha mão direita virar a página e a mão esquerda continuar tocando. Vamos ver se dá certo, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu vou tocar as duas páginas, tá? Vamos lá. Quando chegar aqui no finalzinho, pessoal, aqui do primeiro compasso... do primeiro compasso não. Finalzinho da primeira página, certo? Aqui no compasso número 8, certo? Vocês vão observar que quando eu estiver aqui no segundo tempo, talvez, eu já vou virar para a próxima página, tá? Para dar tempo de eu tocar, ok? Então, não fiquem surpresos se a página virar antes, tá bom? Vamos lá.
Yes! Legal, pessoal. Então, olha só, se vocês perceberem, né, essa questão aí dos triângulos, muito bacana para a gente, nesse início, né, de aprendizado, a gente ter a noção exata se a gente está segurando um pulso, dois pulsos, três pulsos, certo? Então, para mim, no começo foi muito difícil, né? Porque eu já vi aqueles símbolos, né? Aquela cobrinha, aquela notinha que a gente chama de semínima, às vezes a colcheia era o pulso, e daí é muita informação, né? Sendo que o principal nesse início, pessoal, é vocês saberem o que é pulso, o que é dois pulsos, o que é quatro pulsos ligados, porque depois a gente só vai mudar a nomenclatura. Pode ser que um pulso chame semínima, pode ser que um pulso chame colcheia, mas vocês sabem que é pulso. Quando eu aprendi, né, era muito difícil, porque daí uma hora eu aprendi, né, o pulso é a semínima, então semínima, semínima, semínima é o pulso. Daí de repente vem aquela bendita fórmula de compasso composto, onde o pulso já não é mais a semínima, é a colcheia. E daí, pessoal, né, daí o negócio foi difícil. Imagina, né? Já tinha acostumado que a semínima era o pulso. Daí chega aquele bendito compasso composto, o pulso já não é mais a semínima, né? A gente vai ter, né? Na verdade, a realidade seria a semínima pontuada, né? Onde por trás dela são três colcheias, né? Então imagina que tá o clique aqui, né? Ó. 1, 2, 1, 2. Só que por dentro desses dois cliques está assim, ó. 1, 2, 1, 2. Tá, 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 tá. Então daí dá um nó na cabeça, né, pessoal? Por isso que eu acho assim, o ideal é a gente primeiro vivenciar na prática, né, o som e o que é o pulso, né? Então, a gente sabendo o que é o pulso, o que é dois pulsos, três pulsos, quatro pulsos, depois a gente vai ver também tem a questão do meio pulso, que é o tempo contra tempo, né? Beleza, você já interiorizou, né, esses fundamentos, né, logo no início. Depois a gente vai dar nome. A gente pode chamar um pulso de, sei lá, abacaxi, o pulso de maçã, o pulso de banana, mas você sabe que é pulso. Né? Então, o duro é, às vezes, no começo, a gente começar pela teoria, né? Falando, não, vamos tocar agora semínima, e beleza, vai lá, depois colcheia, só que a gente nem sabe, né, o que é pulso, né? Quanto que dura dois pulsos, três pulsos. Por isso que eu desenvolvi, né, eu criei esses triângulos, justamente porque eu tive essa dificuldade, né? Então, uma maneira de eu passar isso para os alunos foi desenvolvendo esse gráfico, né? Então, é uma forma que eu utilizo justamente para ajudar nesse entendimento. Depois que você já domina e consegue já interiorizar a questão do pulso, dois pulsos, quatro pulsos, né? Daí depois a gente pode dar nome aos bois. A gente começa a entrar em figuras rítmicas, né? Semínima, colcheia, mínima, semibreve, mas isso é só nome, né? O importa é que você já consegue tocar, né? Ok, pessoal? Maravilha. Quer ver agora? Deixa eu só ver aqui. Legal, pessoal. Então, essa foi a música Love Me Tender. Então, se vocês repararem, na live de quarta-feira, eu dei uma melhorada nessa partitura em gráfico, né? Eu melhorei aqui o gráfico, porque eu achei que na quarta-feira eu tinha colocado muitas informações, né? Então, de quarta-feira para hoje, eu falei, não, pera lá, vamos rever algumas coisas. Então, hoje tem uma versão já, um upgrade, a versão 1.2, né? Então isso é legal, né? A gente está em constante evolução, né? Então a gente vai aprendendo, né? Que nem hoje, a gente está fazendo esse conteúdo, a gente vai sempre tentando melhorar, né? Tirar novas ideias, né? Melhorar, né, o conteúdo, a maneira de passar, né, os conceitos, né? Então hoje já está mais limpo, vamos falar mais clean, né, esse gráfico. E para hoje, diferente de quarta-feira, eu preparei uma atividade mais técnica, mas utilizando a harmonia de Love Me Tender. Isso eu costumo fazer, isso é muito legal, né? Eu tenho um programa aí que mais pra frente, né, a gente vai falar com vocês e tal, mas que eu utilizo, né, esses conceitos. Eu gosto de pegar músicas conhecidas, em cima da música a gente trabalha a melodia, mas também conceitos teóricos, né? Então, mais pra frente eu vou falar,
né, para vocês sobre esse programa que eu tenho de saxofone, né, que é tanto para iniciante como para intermediários, avançados, mas isso que é legal, né, a gente faz sempre de uma maneira gradual, que nem assim, a ideia que vocês estejam vendo as lives, obviamente que vai ter pessoas que estão iniciando, pessoas que nem sabem nada de sax, tem pessoas que já estão já engateando, tem outras pessoas que conhecem já a partitura, mas isso que é legal, esse conteúdo pode ajudar quem não sabe, vai poder melhorar um passo de cada vez. Com certeza hoje já vai sair com algum conhecimento a mais do que teve antes de assistir essa live. A pessoa que já toca vai reforçar alguns conceitos, por isso que é legal, né? Tanto a pessoa que está iniciando aí no mundo do sax e não sabe nada, e a pessoa que já toca também, né, vai conseguir absorver esses conteúdos, porque para cada um a gente consegue reforçar e aprender sempre alguma coisa, né, do que o conteúdo passado, certo, pessoal? Então, olha só, uma coisa que eu gosto de fazer, vou mostrar para vocês, vou pegar agora outro gráfico que eu fiz para vocês, e olha só. Então, é a mesma harmonia de Love Me Tender, só que agora, olha só, eu mudei aí as notas, se vocês olharem, né? Porque eu gostaria de praticar agora com vocês a questão da articulação, né? Porque geralmente quando a gente está iniciando, quando a gente tem alguma música com notas repetidas, a gente tem que articular, né? Então, ou seja, a gente tem que articular, mas sem parar o fluxo de ar. E isso é meio difícil no início, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego uma música que a gente esteja estudando e em cima da música eu faço o exercício para ficar muito mais prazeroso. E outra coisa, o saxofone, né, a gente precisa da harmonia. Então, quando a gente estuda junto com a harmonia, ao mesmo tempo a gente está treinando percepção, a gente está afinando, vendo a sonoridade, se a gente está com a embocadura correta ou não, né? Mais do que a gente tocar sozinho também é importante, né? Vai ter ocasiões e momentos que a gente vai ter que praticar só com metrônomo, mas dá para fazer um playback pedagógico, ou seja, colocar o metrônomo e a harmonia junto para realizar uma atividade, como eu estou fazendo nesse exemplo que eu gosto de fazer no meu programa, né, de saxofone. Então é o seguinte, olha só, se vocês olharem, tem a mesma quantidade de compassos da música Love Me Tender, só que eu mudei completamente. Agora não tem mais a melodia de Love Me Tender, só tem harmonia. Só que agora a gente vai fazer um exercício prático musical. Então a gente vai pegar cada notinha que tem na música Love Me Tender e a gente vai praticar a articulação. Eu vou fazer uma vez para vocês olharem, só a primeira página, para vocês entenderem a ideia por trás desse exercício, tá bom? Vamos lá. Certo? Então, qual que é a ideia nesse exercício musical? A gente trabalhar a articulação. Articular a nota, né? Vou até aproximar aqui, ó. Vamos lá. Articular a nota, mas sem parar o fluxo de ar. Porque se a gente articular e parar, a gente acaba diminuindo a duração da nota. E a ideia de articular nessas notas repetidas é a gente articular só para fazer, né, a duração do pulso. Né? Como é a mesma nota, então a gente não tem como mudar para outra nota e fazer sem articular. No caso, é uma nota só, então a gente precisa mostrar a duração de cada pulso através da articulação. Né? Se fosse pegar no piano, né, ó, vou pegar aqui, ó. Se fosse no piano, era só ficar tocando a mesma nota, né? Ó, por exemplo, ó. Opa, precisa tirar o mute. Ó. Sol, sol, sol.
para o instrumento de sopro, no caso do saxofone, a gente tem que articular. Do, 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 do. E o legal de articular usando, né, essa sílaba do é melhor do que o tu. Porque o tu é mais seco. O tu é legal para quando a gente for fazer o staccato, que é aquele som, aquele corte, aquela articulação seca, né, e forte. Ou seja, a gente faz o golpe de língua e para, né, o fluxo de ar. Então daí é legal fazer o tu, assim, ó, por exemplo. Então daí a gente usa o tu e mais interrompendo o fluxo de ar. No caso da articulação para ligar notas iguais, é legal utilizar o do, né? Que é bem leve mesmo, e a gente mantém o fluxo de ar. É como se fosse, né, uma mangueira, a gente está lá no jardim, né, regando as plantas, então a gente tem lá o fluxo, né, de água saindo, né, e é como se a gente fizesse assim, ó, aqui tá, vamos pegar aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos ver, vou pegar uma caneta, vai, só para esse... Então aqui a gente está com a mangueira, né? Mangueira, deixa eu pôr aqui na frente da minha roupa preta que ajuda. Então aqui, ó, a mangueira tá saindo água, né? Constante. Então é a nossa o fluxo de ar tá constante, ó. E como que funcionaria esse do sem parar o fluxo de ar? É como se a gente pegasse e fizesse assim, ó. Sem tampar aqui a ponta da mangueira, a gente fizesse assim, ó. Do. Certo? Ou seja, o fluxo tá saindo direto e a gente tá articulando, né, a mesma nota. Do. Agora o staccato que eu fiz agora há pouco, falando tu e parando o fluxo de ar, seria isso, ó. Seria assim, ó. Ó. Tu, 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 tu. Ou seja, eu tô falando tu e parando o fluxo de ar também, né? Só que daí, no caso, meu dedo aqui tá parando literalmente o fluxo de ar, né? Quando a gente faz o tu staccato, tu, tu, são duas coisas. A língua, que vai, né, articular e parar na palheta, e também o diafragma, vai cortar. Tu, tu. Se vocês olharem pro meu diafragma, vai acontecer também isso, ó. Tu, 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 tu. É que eu tô com camiseta preta, não dá pra reparar, né? Mas então, essa é a diferença. No começo, quando a gente está iniciando o estudo do sax, por isso que eu tô, né, batendo a tecla aqui nesse exercício de articulação, é muito importante que a gente não utilize esse staccato, né? Que a gente treine e pratique fazendo articulação utilizando o duo com fluxo de ar constante, porque senão a gente acaba viciando no início a parar o fluxo de ar e usando o tu, e daí qualquer música a gente vai ficar com o som truncado, porque a gente já condicionou e já viciou, né, em fechar aqui a garganta ou parar o fluxo de ar para cada nota. Daí o som fica assim, ó. Porque a gente acaba viciando, né? Nessa articulação, parando o fluxo de ar. Então, por isso que é legal não fazer, né, o staccato ou articular fechando o fluxo de ar. Por isso que eu acho importante a gente sempre pensar nessa articulação leve, no do, mantendo o fluxo de ar. Porque daí você vai conseguir tocar qualquer música e depois que você já interiorizar essa articulação e já decorar, fica mais fácil depois fazer a outra, né? Do que a gente absorver a outra e depois acaba viciando e não consegue fazer articulação com fluxo de ar constante, né? Então o fluxo de ar tem que ser bem constante, assim, ó.
certo? Tem que ficar bem leve, né? Hoje eu tô com uma palheta meio que não tá legal. Deixa eu pegar. Tá sendo mais ar do que som, né? Às vezes acontece. Vamos ver se eu acho aqui de novo a palhetinha. Palheta, cadê você? Aqui. Vou trocar aqui essa aqui, deixa aqui. Acho que vai estar com mais sonoridade. Essa que tá mais velhinha, né? Tá mais amaciada. Vamos ver aqui. Só de tocar já dá pra gente saber. A outra tava com muito ar e pouco som. Vamos ver. Olha. Nossa, outro som. Essa tá com mais projeção, né, pessoal? Olha só, então, eu vou fazer de novo esse exercício, certo? Lembrando da articulação bem leve, pensando no do, e o fluxo de ar constante, sem parar, ok? Então vamos lá, ó. Vamos tentar prestar atenção. Certo, pessoal? Então isso que é legal, tá? A gente praticar essa questão da articulação, lembrando do do e fluxo de ar constante, tá certo? E aqui também a gente está vendo, além da articulação, a ligadura, ou seja, quando a gente tem, né, dois pulsos ligados, quatro pulsos ligados, né? No caso aqui, basicamente, a gente vai ter dois pulsos nessa primeira página, né? Se vocês olharem, sempre no terceiro e quarto tempo de cada compasso, a gente está ligando os dois pulsos, certo? Então aqui é 2 em 1. A gente está trabalhando articulação, né, do do com fluxo de ar constante e a ligadura de dois pulsos sempre no terceiro tempo e no quarto tempo de cada compasso. E isso nessa primeira página. Daí na segunda página, a gente já vai ter uma mudança aí, vai ter uma pegadinha. Olha só, continua sendo a música Love Me Tender, a harmonia, só que eu fiz em cima da música esse exercício. Olha só, a gente vai ter a articulação desse compasso número 9, né? Se vocês olharem aí, ó, a gente vai ter, né, articulação da nota Ré, dois pulsos. Olha lá, lembra que eu falei? Bolinha cinza, parou a emissão do som. E silêncio, silêncio de um pulso, certo? Então aqui, ó, duas notas, né? Certo? Ah, eu tinha falado dois pulsos ligados, não. Aqui são dois pulsos, né, tocados. Então começa aqui o primeiro pulso, no clique 2, terminou o primeiro pulso, já entra o segundo, e aqui nesse clique parou a emissão do som, um pulso inteiro. No quarto tempo volta, né, o Ré, tocando, parou no primeiro tempo do compasso número 10, certo? Daí, ó, no compasso 10, olha só, a gente vai ter 3 pulsos de pausa, silêncio, tá vendo? 3 pulsos. Só no quarto tempo, quarto pulso, a gente vai ter nota Ré, um pulso só. Daí depois no segundo, na segunda linha aqui no compasso número 11, tá vendo? Aqui, ó, compasso número 11, é a mesma figura rítmica, né, de cada compasso, ó. Vai repetir, só que agora com outra nota. Dó, um pulso, segundo pulso, pausa, Dó, um pulso, pausa, 1, 2, 3 pulsos e volta no quarto tempo. A mesma coisa acontece aqui, tá bom? Então olha só, pessoal, eu vou tentar tocar agora de novo do início da primeira página, né? Vou até voltar aqui. Então tá a primeira página do exercício. Quando vocês olharem aqui, ó, quando eu tiver mais ou menos por aqui nesse compasso número 8, né? Eu vou entrar nesse compasso número 8, pode ser que eu toque só os dois primeiros tempos aqui, tá? Ó, o pulso 1 e 2, justamente para eu poder virar a página. Eu vou ter que clicar aqui para virar a página. Com isso eu vou soltar a nota Mi, né? Porque a nota Mi precisa das duas mãos. Então eu vou parar aqui. Então
eu vou imaginar aqui que nesse compasso 8, eu vou tocar só o primeiro tempo e o segundo, talvez. Daí no 3 e 4 é como se tivesse uma pausa, para dar tempo de ouvir a página, tá bom? Deixa eu só ver que nota vai ter na próxima página. O Ré. Beleza, então vamos lá. Vamos ao exercício musical. Vamos lá, então, pessoal. Yes! Legal, pessoal. Então, na verdade, essa segunda página é legal que tem essa pegadinha de juntar esses triângulos com pausas, que é o que acontece numa música, né? Então, numa situação real, a gente vai ter notas com pulso, a gente vai ter pausas também, né, de um pulso. Então, é legal que aqui vocês já conseguem praticar, certo? Né? Isso é bacana, consegue também praticar. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou voltar agora para a primeira página. E daí vamos ver se eu consigo compartilhar a tela inteira. Vamos ver se dá certo? Isso, legal. Eu vou compartilhar a tela inteira e não vou tocar agora, pessoal. Tá? Para vocês, depois, quando virar esse conteúdo na próxima semana, vocês praticarem sozinhos, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui a página da primeira. Então eu vou colocar o playback para vocês tocarem sozinhos, tá? Vamos lá então. Yes, pessoal, legal. É engraçado que o mouse aqui, eu olho aqui, ele vai certinho, só que tem um delay aí na tela, na tela compartilhada. Então pode ser que tenha um delayzinho aí entre o mouse e o som tem que ser, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa com a música, a partitura mesmo de Love Me Tender, para ter aí também nessa live, tá? Então vou pegar aqui a outra partitura. Pegar outra partitura. Isso, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou compartilhar a tela total para vocês praticarem, tá bom? Vamos lá. Eu nem vou fazer mouse nada para não atrapalhar. Vamos lá.
Yes, pessoal. É isso aí. Olha só, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer hoje, né, por essa live. Eu acho que vai ser muito bacana para vocês, para quem ainda está na dúvida, né, e às vezes está meio perdido em tocar com playback, né, às vezes fala, puxa, eu perdi o tempo, eu não sei se eu estou no tempo certo do compasso. Com esse gráfico, vocês vão conseguir justamente fazer um treino, né, focado, justamente para trabalhar essa questão do pulso interno, tá certo, pessoal? Da mesma maneira que vocês vão conseguir também já tocar, né, essa música Love Me Tender, tanto a melodia, né, no tempo, através desses triângulos, e depois praticando o exercício, né, que eu falo sobre a questão de articulação com fluxo, né, sem parar, né, sem o corte do fluxo, né, de ar, né, e a questão também da ligadura, né, de pulso, né, de frase que a gente fala, aliás, ligadura de prolongamento, não de frase, ligadura de prolongamento de nota, né, então a gente liga 2 pulsos, 3, 4, né, então isso que é o bacana, e ao mesmo tempo a gente está praticando junto com a harmonia, isso que é legal, então a gente, né, já percebe se vai estar afinando ou desafinando, corrigindo a embocadura, e isso que é bacana. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer hoje por essa live, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e na semana que vem já vai estar disponível aí nas plataformas para vocês praticarem novamente, tá bom? Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, uma boa noite para vocês e um ótimo final de semana, tá bom? Bom descanso para todos. Tchau, tchau, boa noite.